Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Libere, libere, exo venda exo vo, libere, libere, nucleis ergum verto, qui dicat midnis est vere, perga tempestas, nem convexati hoc figurus me. Eu comecei com Frozen em latim, porque eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida. Eu sou Kapan Katsuragi no Super Review Time, trazendo até vocês mais um Kapan Comenta com mais não notícias. Eu poderia comentar sobre a Disney fazendo merda ultimamente, o que não é incomum, né? Queria te falar um negócio, cara. Eu gosto da Disney, eu gosto do conteúdo que eles criam, né? Assim, do que a empresa já criou, do que a figura do Walt Disney representa, e dos outros artistas também que estavam sob a liderança dele, e até a Renascença. Eu gosto, cara, eu admiro, mas, cara, o lado corporativo da Disney é tão desgastante. E assim, desgastante no sentido de que, tipo, tem uma opção tão melhor pra eles tomarem e eles não tomam, sabe? Mas é mais culpa também, tanto da política interna como das redes sociais. Vai passar caminhão e carro, eu não tô nem aí, eu tô gravando de tarde, já é a segunda vez que eu tô gravando isso. Eu gravei o vídeo dos 7 Anões, né, um update dos 7 Anões, e gravei o podcast de madrugada, quando eu devia estar dormindo, porque eu tinha um grande dia no outro dia, e aí eu não gostei do resultado nenhum das duas gravações, porque assim, tecnicamente ficou bom, mas eu tava muito perdido, eu tava com sono, porque, de novo, eu tô voltando a dormir direito, né? Mais ou menos. A depressão e a ansiedade, de vez ou outra, elas atacam e eu não consigo dormir. E fica por isso mesmo, azar o meu. A faculdade também não tem me ajudado muito. Enfim, eu tava falando da Disney, né? Eu devia ir pra terapia. Eu sei o que você tá pensando. Eu devia ir pra terapia. Eu vou, tá? Eu sei. Mas é interessante explicar essas coisas, que às vezes alguém tá passando por isso eu tô trabalhando num vídeo sobre isso, inclusive. Então, enfim, falávamos da Disney. Capa Comenta, eu poderia estar comentando sobre a Disney fechando a Blue Sky, né? Ai, meu Deus, cara. Blue Sky. Eu vejo muito a Blue Sky como a Pixar de baixo orçamento, sabe? É aquele estúdio que eles basicamente fazem o filme que eles querem, mas eles podem ser um pouco mais edgy, um pouco mais um pouco mais atrevidos no humor deles, nas histórias, né? Tipo, robôs que... Uau! Tem algumas piadas ali que eu não consigo ver a Pixar fazendo em robôs. Epic também é um filme assim, visualmente interessante, que eu não vi ainda, tenho que ver. Um Espião Animal foi o último que eles fizeram. Eu acho que assim, as únicas adaptações... Ultimamente eles têm feito mais adaptações. Eu acho que Um Espião Animal era uma adaptação, mas eu lembro que o filme dos Peanuts e Ferdinando foram aceitáveis, né? Peanuts é absurdamente bom, mas assim, a própria marca, a própria propriedade intelectual dos Peanuts já é totalmente diferente de Ferdinando, né? E o que eles fizeram em Ferdinando foi tipo... ok, sabe, aceitável, né? Mas
Cara, é um estúdio assim com gente criativa, é um estúdio assim que tem gente talentosa lá, então eu sei que ultimamente eles têm se aproveitado muito da IP da Era do Gelo, sabe, pra fazer filme que ninguém pediu, tipo Era do Gelo 16, a teoria do Bazinga, mas eu vejo mais como assim, uma necessidade financeira de ficar vivo, mas sabe? Optimus, é isso mesmo. Ai, eu tenho pena. E também tem a Disney demitindo a Gina Carano por postagens polêmicas na internet, mas deixando o Pedro Pascal lá, mesmo ele tendo feito o mesmo tipo de postagem. Então, né? Os benefícios de ser o protagonista. Ai. Mas isso tudo eu acho que o caso da Gina Carano foi mais pressão das redes sociais do que qualquer coisa. Que já tinham rumores que a Disney estava querendo chutar ela pra fora porque o Twitter não gostava dela, né? O Twitter não aceitou alguém com pensamento diferente do deles, de estar trabalhando com emprego, alimentando a família, eles não aceitaram. E a Blue Sky é basicamente por causa da pandemia, né? Eles ainda vão fazer Era do Gelo. Eles vão fazer a série da Era do Gelo pro Disney Plus. Eu não sei quem raios vai fazer isso. Se eles vão, tipo... Porque, tipo, eu não sei como é lá nos Estados Unidos, mas aqui tem aquele lance, né? Do cara que declara falência na empresa, pega o seguro e abre outra empresa. Eu não sei se a Disney vai fazer a mesma coisa com a Blue Sky. Vai fechar a Blue Sky e vai abrir a Sky Blue pra fazer série animada pro Disney Plus. Eu não sei se eles vão fazer isso. E olha, se você quer me perguntar, por mim, a Disney vendia a Blue Sky Studios pra alguém. Carlos Saldanha, ou sabe? Porque é muito poder de animação de mercado na mão deles, né? Isso é meio assustador, tanto no sentido financeiro como no sentido artístico. A Disney tá com muita IP poderosa nas mãos, e isso não é bom pra competição, isso não é bom pro mercado, não é bom pra arte. Eu poderia comentar tudo isso, né? Como eu já estou comentando agora, por cima. Mas eu tenho algumas coisas a mais que estão engasgadas na minha garganta e que eu fiquei ruminando nas últimas semanas, né? É muito ligado à presença da internet hoje, né? De como ela é onipresente, assim, tão necessária a ponto da gente realmente precisar dela para sobreviver, e como isso influenciou a nossa forma de consumir cultura, né? E por falar nisso, eu tô com uma série nova no Tapas. É muito irônico eu falar, não, porque nós estamos rodeados de entretenimentos e blá 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 blá. A propósito, eu estou com um projeto novo, caso você queira ler no seu celular a hora que você quiser, mas sabe, você lê se você quiser, eu não tô te pedindo nada, né? É uma série de contos curtos, rápidos de ler, sabe, aquela coisa pra você ler na fila do banco. Se é que alguém vai pra banco hoje em dia mais, mas enfim. Baseado no mesmo universo do livro O Pirata e a Sereia, que eu também escrevi, também tá disponível na Amazon e na Wiclap em formato físico. São contos curtos, contos leves, né, assim, engraçadinhos. Vez ou outra eu coloco uma música de Celeuma também, que por algum motivo entrou em moda esse ano, graças a Deus. Que coisa legal. Música de Maria era coisa muito legal, na moral. Eu dou maior valor.
Então é basicamente isso. É os contos da Princesa de Guerra no Tapas. Eu vou deixar o link. Se você for no blog, você vai encontrar o link, né? Tem uma abazinha lá de livros, então você dá uma olhada lá. Mas antes de irmos pro assunto principal de hoje, né? Que é sobre esse excesso... Vai sem fusquinha, eu bobi agora. Não sei se dá pra ouvir daí. O assunto principal de hoje é sobre esse excesso de internet, de conteúdo, de cultura, né, e a facilidade que a gente tem a esse acesso, que pode ter deixado a gente mimado demais, né? E eu vou comentar sobre isso depois desse intervalo comercial, porque eu sou parte do problema, eu assumo. Ok. Como é que a gente começa a falar sobre essa cultura do excesso, esse hiperconsumismo, hipercolecionismo de tanto físico como de informações, né? Porque assim, quando você... Eu não sei se vocês vão entender, se vocês vão compartilhar da minha visão nesse sentido, né? Porque assim, é o tipo de coisa que eu venho pensando assim há muito mesmo nas últimas semanas. E assim, a minha forma de descrever algumas coisas, ela tende a ser didática demais, mas didática pra mim, sabe? A melhor forma que eu encontrei de poder passar isso, a forma mais clara. Algumas analogias minhas são meio bizarras e não fazem sentido, mas é isso que eu tento passar. O que é consumir cultura? Na minha visão, consumir cultura é você ter uma informação na sua frente e assimilar aquela informação, seja para lazer ou seja para aprender alguma coisa. Por exemplo, quando eu escrevi o livro O Pirata e a Sereia, O Mar de Amor Desconhecido, eu tive que fazer uma pesquisa muito extensa sobre vida de pirata, sobre lendas de sereias, sobre músicas de marinheiro, né? Traduzir elas. E nisso eu tive que consumir muita cultura. Eu tive que ler artigos. Eu tive que ler contos sobre piratas. Eu tive que ler alguns artigos na Wikipédia e em outras fontes. Eu li algumas páginas sobre mitologia de sereias. Eu li o conto da Pequena Sereia de novo. E eu ouvi horas e mais horas e mais horas de músicas de marinheiro, músicas folclóricas. Eu poderia ter feito tudo isso para diversão, para lazer. Seria uma coisa para ligar aqueles... como é que é o nome daquele negócio, cara, que dá alegria pra gente? É neurônio? Não, neurônio é outra coisa. Esqueci o nome agora dessa droga. Eu vou procurar. Eu vivo esquecendo o nome dessa porcaria. Acho que é porque eu não não quero saber do New Order, cara. Eu quero o termo científico, droga. Dopamina. A dopamina. Eu poderia ter feito tudo isso só para ativar aquela dosezinha de dopamina. É dopamina mesmo, porque eu só li por cima que eu não... Meu Deus do céu, cara. Eu gosto de fazer um podcast assim, sabe? O podcast meio meio ao vivo, né? Assim, sem muita edição, fazendo as paradas na hora e tentando me virar. É interessante, eu gosto de fazer. Não gosto tanto de ouvir porque eu não ouço muito podcast, mas enfim. Dopamina, serotonina. Serotonina não era dos... Cara, eu faço uma piada agora tão horrível, mas...
Dopamina, o sistema de recompensa. Então, eu poderia ter feito tudo isso só pra ativar aquela dosezinha de dopamina na minha cabeça. Mas eu não o fiz. Eu fiz pra aprender, pra reter alguma coisa, pra poder, então, escrever. E nisso, quem lê ou ter essa dose de dopamina. Ou olhar pro outro lado e projetar vômito, eu não sei. E eu queria contar também um pouco sobre... Assim, essa parte ficou bem clara, né? Essa parte ficou bem clara, a minha visão. Consumir cultura, consumir entretenimento, né? Mais especificamente é absorver informações. Você pode absorver informações úteis ou inúteis, como as horas e mais horas de vídeo no YouTube sobre coisas incrivelmente específicas e desconhecidas. Tipo, eu vi... Hoje mesmo, foi ontem, um vídeo sobre aquela vez que a Lady Gaga processou Neopets para crianças bem pequenas, porque eles fizeram um personagem baseado nela e a gravadora dela entrou na justiça e a justiça considerou, não, ok, você não é uma paródia, tá protegida, mas você tá marketeando isso para crianças muito pequenas que não sabem diferenciar muito bem a realidade. É confuso para elas, então não pode, para com isso, sabe? E assim, é bizarro porque a maioria desses vídeos que eu assisto é informação que eu não retenho mais, talvez por causa desse excesso de informação que a gente tem hoje na internet. Tudo se tornou muito descartável e eu não gosto disso. Não que antigamente não tenha sido tão diferente, sabe? Mas parece que as informações eram retidas melhor. Eu não sei. Mano, mas hoje os caras tiraram um dia pra passar aqui na frente de casa, viu? Eu vou te contar. Tá, a minha experiência como criança consumidora nos anos 90 e 2000. Eu acho interessante contar um pouco da minha experiência pessoal, porque pode colocar um pouco mais em perspectiva, né? Se você for ver gente mais velha, como o Homer, né? O Homer, ele vai contar de quando ele era otaku e nos anos 90, 80, coisa assim, ia pra Liberdade pra garimpar VHS de desenho japonês gravado direto no Japão, às vezes sem legenda, e como era difícil, e era uma coisa muito mais valorizada, né? Eu peguei uma época mais ou menos assim, porque a minha família nunca teve muitas condições, então todo tipo de tecnologia que chegava pra gente era uma tecnologia atrasada, digamos assim. E eu peguei, assim, eu cresci nesse período de transição muito exato da passagem do VHS pro DVD, né? E assim, talvez você que tenha nascido depois dos anos 2000 não saiba, né? Você que esteja ouvindo isso por algum motivo, não sei porquê, você talvez não saiba, mas era muito difícil encontrar qualquer coisa pra assistir, certo? Assim, coisa muito específica. Por exemplo, o filme do Superman, né? Aquele com o Christopher Reeves. Perdão, eu tô sentado há muito tempo e, enfim, esses problemas já há muito tempo. Tem que ir pra academia também, enfim. Enfim, o filme do Superman, do Christopher Reeves, né? É um filme que eu posso ir agora mesmo no HBO Max, ou talvez na Netflix. Na Netflix acho que não vai ter, mas eu tenho certeza que deve ter alguma plataforma de streaming, Amazon Prime, que tem um rigor bem menor do que as outras plataformas, ou no Torrent mesmo. Eu posso ir no Torrent agora e assistir Superman do Christopher Reeves, todos os 4 filmes. Só que na minha época era absurdamente difícil passar esse filme. Tipo, muito. Eu prestava atenção, sabe? Eu acho que eu peguei esse filme passando na televisão uma vez quando eu era criança, e era no Ano Novo. E assim, quando filme assim de blockbuster mesmo, esses grandes, quando eles passavam na TV era um evento.
E eu não tô zoando, era geralmente Natal ou Ano Novo. Natal era quando passava Anastasia, era quando passava algum filme da Disney, era quando passava Star Wars, né? Esse período assim de férias, era esse período que passava esses filmes assim, baladeiro, né? Eu lembro claramente. Foi engraçado ver isso, que assim, na minha avó tinha 3 TVs lá, era 4, enfim. Aí eu tava assistindo Star Wars na sala e tava todo mundo assistindo também no quarto. E tipo, na hora da propaganda, passaram lá pela sala, eu assistindo sozinho. Aí meu primo: você tá vendo Star Wars? Eu: tô. Por que você não vai no quarto? Tá todo mundo lá. Tá. Sabe? Era um evento, todo mundo se reunia pra assistir. Não era uma coisa comum. Com o VHS, ficou mais fácil assim de você ver, mas só se você tivesse sorte, né? Você via passando Star Wars e você ia e gravava no VHS, né? Se você tivesse fita, se você tivesse o aparelho, se tivesse com espaço. Caso não, azar o seu. Mas era relativamente mais fácil. Com o DVD ficou bem mais fácil, né, ter esse acesso, mas ainda não era aquela facilidade. Você ainda tinha que... ou se você tivesse internet boa mesmo, você baixava na internet a ISO ou o ponto AVI, gravava no DVD e assistia, né? Tivesse uma gravadora também. Eram várias coisas que você precisava fazer para poder assistir. E você tinha, assim, não era qualquer um que fazia isso. Você tinha que ter um certo conhecimento de informática para fazer isso. Ou você poderia fazer uma coisa que a gente fazia, né? Que era alugar os DVDs e copiar os que a gente gostasse. Foi assim que eu peguei um monte de filme. Acho que todos os Star Wars que eu tive foi desse jeito, exceto 4, que por algum motivo eu botei ele pra copiar, mas eu acabei perdendo os arquivos. Eu não sei porquê, mas ele não gravou. Acho que foi uma gravação mal feita, mas aí já tava perdido o disco e a gente já tinha devolvido, então fiquei sem o episódio 4. Mas ainda assim, eu peguei muito esse período misto de VHS e DVD. Quando eu era criança, a coisa que eu mais fazia era gravar Muppets na Ilha do Tesouro, porque passava uma vez por ano no SBT, e assim, quando eles anunciavam, né, eu ficava: Muppets na Ilha do Tesouro, Muppets na Ilha do Tesouro, Muppets na Ilha do Tesouro, porque eu amava Muppets. Só que assim, eu era um fã de Muppets que não tinha acesso ao Muppet Show, a Muppets Tonight e a 90% dos filmes. Quando eu era moleque, os filmes dos Muppets que eu vi foi Muppets na Ilha do Tesouro, que de novo eu tinha gravado e assisti mais vezes do que eu posso contar. Muppets no Espaço, que a gente alugou. Eu tinha gravado em VHS, mas ele não gravou todo por falta de espaço. Mas eu tive em DVD copiado, mas eu não assisti tanto porque não é tão legal assim, sabe? Não é um filme tão bom. E eu tive o Natal dos Muppets, It's a Very Merry Muppet Christmas, aquele que o Kermit deseja que ele apareça num mundo onde ele nunca tenha nascido e tal. E a Whoopi Goldberg é Deus, porque... Cara, eu não sei. Eu não sei, mas vai lá. Então, assim, eu era um fã de Muppets. Só que a maior parte das referências ao Muppet Show, né, o teatro Muppet e tal, eu consegui entender no contexto do filme, mas só depois que eu fui ver o Muppet Show que eu... agora eu entendi por que eles ficavam indo nos bastidores e tal, e tinha um teatro. O conceito geral assim dos Muppets como artistas eu não entendia direito, porque as minhas referências eram Muppets na Ilha do Tesouro, Muppets do Espaço e It's a Very Merry Muppet Christmas. O Muppets do Espaço, se você não assistiu, ele não faz praticamente nenhuma referência ao teatro Muppet ou ao Muppet Show. É basicamente os Muppets todos vivendo na mesma casa e cada um tem seu emprego. A Miss Piggy é jornalista, por exemplo. Os caras da banda Electric Man faz festa de aniversário e bar mitzvah. Então, não é o conceito
puro dos Muppets naquele filme, né? Então, quando eu era criança, eu não conseguia entender exatamente o que era o conceito por trás dos Muppets. Nem conhecia Jim Henson. Eu sabia assim de nome, mas eu não conhecia o homem Jim Henson. Como eu não conhecia o homem Walt Disney. Eu sabia quem ele era, mas eu não sabia assim a vida dele e tal. Então, assim, sim, eu também cresci vendo muita série assim que meu pai me apresentava e que eu legitimamente gostava, como Perdidos no Espaço, Bonanza e MacGyver, né? Bonanza a gente comprou umas pilhas de DVD que tava de promoção na Americanas. Bonanza eu confesso que eu não lembro muito, eu não sei porquê, mas eu gostava muito de assistir, sabe? Amava assistir Bonanza. Mas eu não consigo me lembrar das histórias. Se você me perguntar, eu acho que eu me lembro de um episódio que o Little Joe se apaixonou por uma cigana, que era a Estrela da Manhã, uma coisa assim. Tentando lembrar de mais outro episódio que eu tenho visto quando criança, que eu depois eu vi outros quando eu fiquei mais velho. Mas quando criança eu acho que era basicamente isso. Eu não lembrava assim de muita coisa. Mas Perdido no Espaço eu via demais. Eu consigo... Nossa, eu lembro de coisas muito específicas. Tipo o robô quando tem Eu não lembro agora se é o episódio do Cavaleiro Espacial ou se é... Eu sei que tem um forasteiro lá no planeta deles, né? Que eles estão ilhados. E aí é aquele forasteiro que se apresenta bonzinho, mas tem más intenções. E ele dá tipo um curto-circuito no robô da família. E aí ele fica... Eu não lembro como eles botaram no original, mas eu lembro que a dublagem era: oh, espalhando a margarina, olê, olê, olá. Espalhando a margarina, olê, olê, olá. E eu também lembro que eu tinha um crush desgraçado na Penny. Nossa, mas a Penny era... Nossa, cara, ela era muito... Eu moleque, ficava, meu Deus, essa menina é muito linda. Essa menina, meu Deus. Gente, eu quero me casar com ela. Mas aí eu lembrava que é uma série dos anos 60, né? Mas, cara, eu tinha um crush desgraçado na Penny quando eu era moleque, pela madrugada. E assim, não só porque ela era bonita, mas porque a personagem dela era muito o tipo era muito o tipo de guria que naquela época eu totalmente andaria junto, sabe? Assim, ela era meio fresca em algumas coisas, mas ela parecia ser uma personagem leal, assim, sabe? Ela parecia ser uma amiga leal. Eu posso estar lembrando totalmente errado da série, mas... Enfim, o que na verdade explica muito eu também ter um crush na Violeta dos Incríveis. Eu nunca parei pra pensar nisso antes. Quando moleque eu tinha crush nas duas meninas que era a irmã mais velha, que tinha cabelo preto e que eram ligeiramente frescas. Mas era basicamente coisa da idade, então... Caramba, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque assim, as duas têm muito esse senso de responsabilidade, mas elas às vezes são tão imaturas quanto o irmão mais novo. Enfim, divago. Divago. Mas aí aqui tá o negócio. Naquela época era isso que eu gostava de ver, era isso que eu gostava de assistir quando moleque. Só que não tinha boneco, não tinha brinquedo, não tinha revista, não tinha nenhum produto dessas coisas que eu assistia, sabe? Isso me influenciou tanto a desenhar mais, né? Eu fazia desenhos baseados em Perdidos no Espaço, em Bonanza, em Muppets. Muppets não, porque eu achava desenhar fantoche muito difícil naquela época. Hoje eu já consigo desenhar meu primeiro, mas naquela época eu não desenhava fantoches. Eu achava muito complicado. Mas o BB-8... Era o BB-8 não, droga, era outro nome. Qual era o nome do robô do Perdidos no Espaço? Eu só lembro que ele chamava ele de robô, mas ele tinha um nome.
Ele tinha um nome, eu não tô lembrando agora qual é. B9. Eu sabia que tinha um B, tinha um número perto de 8. O robô B9, tá certo. Meu Deus, cara, que design legal desse robô. Cara, vocês lembram de Hobbits? Pra ilustrar minha ideia aqui. Vocês lembram de Hobbits? Né? Aquela coleção da revista Recreio que eram os robozinhos que cada um tinha uma gimmick, mas você podia juntar os pedaços do jeito que quisesse pra montar um robô novo e tal. Quando eu era moleque, eu fiz um robô B9 usando os Hobbits. O que funcionava porque assim, os Hobbits eram basicamente, todos eles tinham algum tipo de sanfona, né, nas peças deles. Então não era muito difícil. A perna do robô e os braços eram de sanfona, ele era um robô todo quadradão. E tinha um Hobbit que ligava a luz, né? Você apertava ele e ele ligava a luz que era a cabeça. Então foi só colocar a cabeça lá, acabou-se. E deu certo. Eu fiz o robô B9. Pois era um nível assim de... Eu quero ter alguma coisa física dessa série que eu amo pra brincar, né? E me estimulou muito a minha criatividade, não vou mentir, né? Eu sou grato por isso, pelo menos. Mas o negócio é muito tipo... Ok. Era muito tipo... A gente... Eu não sei os outros na minha época, porque as outras crianças pareciam que viviam num mundo diferente do meu, como hoje também eu pareço que vivo num mundo diferente de todo mundo, né? Pelas coisas que eu assisto, pelas coisas que eu vou atrás. Mas pra mim, naquela época, eu me contentava muito mais com o que eu tinha, né? É tipo... Eu tinha uns DVDs de filme pra assistir. Eu acho que todo dia eu assistia um filme, né? Todo dia não, mas... na hora de jantar, na hora das refeições, né? Eu comia assistindo alguma coisa, então eu assistia filmes e séries e desenhos, assim. Às vezes eu ficava até terminar, mas às vezes não, porque eu tinha tarefa de casa pra fazer, aquelas atraso de vida. Mas assim, eu não sei porque assim, você que vive essa mesma época que eu, os anos 90 e os anos 2000, me diga aí nos comentários do vídeo, se você estiver ouvindo no YouTube, ou nos comentários do Anchor, né, porque tem como você mandar uma mensagem de voz pra cá, né, se você estiver usando o Anchor, e não o Spotify. Spotify só dá pra ouvir, o Anchor dá pra você mandar uma mensagem pra mim, de verdade, eu vou poder ouvir, eu vou poder até botar no podcast depois. Mas me digam aí vocês sentiam isso também? Vocês também passavam por esse negócio de ok, eu não tenho muita coisa pra assistir, não tenho muita coisa pra jogar, vou me contentar com o que eu tenho, né? Eu também não tinha muito jogo quando era criança, assim, eu tinha porque meu pai trabalhava com informática, então ele conseguia umas paradas pra mim, ele conseguia, cara, o jogo do Buzz, do Comando Estelar, baseado no desenho, eu tinha, dublado em português, era a coisa mais linda do mundo, eu não encontro hoje em canto nenhum. Jogo de Robin Hood, emulador de Game Boy Advance, Super Nintendo, que meu primo me arranjava. Então assim, eu tinha condições de jogar, de me entreter naquela época, mas eram opções muito mais escassas. Por elas serem escassas, eu aproveitava mais. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Eu não era tipo super rico que tinha um videogame, que tinha vários jogos, vários filmes. Não. Eu era um moleque que não tinha muita condição, que ia na locadora do bairro, não ia numa Distrivídeo, numa Blockbuster, sabe? Eram opções bem mais limitadas. Mas eu ia lá. E assim, era estranho porque até as opções que eu tinha, que eu queria, às vezes, a gente não alugava porque, não, gastar dinheiro com isso, sabe? Tipo o filme do Osmosis Jones. Eu queria assistir esse filme quando era moleque,
Mas, tipo, toda vida que eu olhava pra ele, eu ficava... sabe, eu acho que meu pai não vai querer alugar esse, ou ele vai querer alugar uma coisa pra gente ver todo mundo junto e tal. Então, eu acho que vinha muito disso também. Também isso pode ser contado na equação. E eu acho que era muito isso. A gente se contentava com o que tinha. Não era muito o que a gente tinha, né? A gente não podia, tipo, assistir A Feiticeira a hora que quisesse. Não, a gente tinha que ter uma TV a cabo e tinha que esperar a madrugada e torcer pra passar, porque a Nickelodeon às vezes trocava do nada, né, a grade de programação de madrugada. Pelo menos na época que a gente tinha TV a cabo era horrível, porque eu ia ver o Nick at Night esperando o Maluco no Pedaço, que nem Kel. Aí ia passar Vai Carly, True Jackson, eu ficava, que? Não! Sai da minha TV! Inferno, sabe? Agente 86, cara, eu assisti Agente 86 no Nick at Night no meu primo. Quando a gente assinou, não tinha mais, eu fiquei com ódio. Agente 86 é outro que eu tinha um DVD também, mas era bem menos episódios. Enfim. Vou beber água de novo. Tá quente pra uma desgraça aqui em Fortress City, viu? Tá quente pra uma desgraça. Então. Hoje, a situação de hoje e o que eu vejo muito nessa geração que está se formando hoje é que, assim, primeiro, a gente tem uma biblioteca. Se você for pensar assim em termos de coisas que existem, você pode não saber que existe, mas existe, em algum lugar existe. Por exemplo, o filme O Pirata e a Princesa e o Pirata, né? Um filme antigo da MGM que você deveria assistir porque é muito bom. Você não sabia que esse filme existia, mas esse filme existe. Se você considerar todo o conteúdo que já existe, a gente tem uma biblioteca imensa. A gente tem uma biblioteca assim absurdamente insana, né? Que tá facilmente à disposição. Você pode assistir, se não em alguma plataforma legal, ou por torrent, ou pelo archive.org, né, que tem alguns filmes que podem se perder em algum momento. Eles têm esses filmes assim, né, assim, filmes que são importantes, como A Felicidade Não Se Compra. Tem disponível na Amazon, mas tem no archive também, porque é um filme clássico, é um filme icônico, né, democratização do acesso à cultura, basicamente. O que a gente tem hoje nas gerações mais novas é um excesso de tudo, porque hoje, mais do que nunca, é fácil de criar conteúdo, de criar filme, de criar série, é mais rápido, é mais barato, é mais fácil. Eu já falei fácil, eu não sei, eu vou repetir porque é muito fácil. Você não tem que ser bom, você só tem que saber vender aquilo. Então os caras só, sabe, não para a fábrica, sabe? Modelo industrial mesmo. Não que a indústria não seja assim desde o começo. Desde o começo, a indústria do entretenimento sempre quer quantidade, 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 quantidade. Tanto é que, assim, é engraçado quando você pensa que um filme icônico como O Mágico de Oz, né, que não se tornou popular até uns bons anos, na época que ele foi feito, hoje a gente tem como aquele clássico absoluto, icônico, e que em algumas casas, algumas famílias, é um rito de passagem a criança assistir O Mágico de Oz pela primeira vez, né? Mas pra Warner, não foi pra MGM daquela época, era só mais um filme. Era só mais um filme. Tanto é que muito do que foi usado no filme foi reutilizado em outros filmes, porque, né, a fábrica continua. É meio bizarro quando você para pra pensar nas coisas desse jeito, assim, sabe? E hoje, assim, como a gente tem esse absurdo de conteúdo, essa biblioteca virtualmente infinita de entretenimento, parece que a gente não aproveita mais entretenimento, sabe? A gente não
deixa aquilo marinar na nossa mente por tempo suficiente. E assim, muitas vezes eu sou culpado disso, porque eu tô assistindo alguma coisa, eu tiro o print e posto no Twitter pra fazer piada, sabe? É uma coisa incrivelmente instantânea e efêmera, é uma coisa incrivelmente descartável, mas eu faço porque eu gosto de fazer piada de tudo, né? E eu quero que os outros sejam forçados a ver minhas piadas ruins, porque eu sou um sádico. Mas o que eu vejo assim que é prejudicial é a gente realmente parar de analisar realmente por que a gente gosta daquilo que a gente gosta, sabe? Porque tanto tem esse excesso de conteúdo, como também do marketing do conteúdo. Então, você vai assistir o WandaVision, você tem que gostar de WandaVision, porque é a coisa mais nova do momento, sabe? Você tem que gostar daquilo, você tem que assistir aquilo e gostar e acabou, vá se lascar. Eu vejo muito como um excesso de percepção sensorial, porque é uma guerra constante de todos os lados, de todas as empresas, todas as companhias, e até assim de gente independente também, porque eles têm que brigar com gente maior, com uma empresa maior, com editora, com um estúdio maior. E aí todo mundo gritando na sua cara e botando luz na sua cara, sabe? É uma coisa que, assim, eu como usuário pesado de mídia social, é uma coisa que tem me incomodado muito. Eu não sei vocês, né? Mas é uma coisa que tem me incomodado demais. E eu não sei se isso é bom ou se isso vai se cansar daqui a algum tempo. Eu realmente não sei, eu espero que sim. No momento que essa bolha estourar, mas eu acho que essa bolha é muito difícil de estourar, porque quem está acomodando é justamente quem está pagando, né? Então, o público se cansar disso, talvez eles não se cansem porque a própria mídia que está vendendo o produto manda eles não se cansarem. Pelo menos é assim que eu vejo a situação, né? Eu não sei vocês, não sei se eu estou certo, se eu estou errado. É a forma como eu estou vendo a situação agora. Tem também o lance da elevação da voz do consumidor comum. Porque assim, surgiu... É uma coisa que já existia, mas ultimamente tem virado como uma piada da internet, né? As Karens, né? Aquelas mães super protetoras com os filhos e que qualquer coisinha faz barraco e exige falar com o gerente e tal. Parece que a internet é toda feita de Karens. Até aqueles que reclamam das Karens são meio Karens, né? Que Karen é um nome genérico para uma mulher, tá? O que eu tenho visto muito também, e que eu vou usar esse exemplo mais forte a partir de agora, é aquela mentalidade do consumidor tem sempre a razão, né? Que não é. O consumidor às vezes não tem a razão. O que eu vi recentemente, assim, por causa da pandemia, né? Os brindes de Onward, dos irmãos. Eles são brindes muito bem feitos. Eu fiz um vídeo inteiro sobre eles, escorrendo, mostrando eles, como eu realmente gostei do design, da produção dos brinquedos. Assim, eu analiso do ponto de vista de design mesmo, não de um colecionador autista como eu sou. Eu analiso como realmente design. Se você tiver curiosidade de ver, vai lá no YouTube, tá lá. Mas é o seguinte, Onward, ele é um filme que foi lançado no meio da pandemia. Ninguém esperava a pandemia, os brinquedos já estavam todos prontos e vai lá, manda, é o que tem pra hoje, né? E o brinde de Soul, né, o último filme da Pixar, foi uma desgraça. Porque era um monte de almofadas dos personagens. Eram os personagens em forma de almofadas. Ninguém gostou. Você vai em qualquer rede social, do McDonald's, no Twitter, no Facebook, no Instagram, só o que aparece a gente reclamando. Que o brinquedo tá muito fraco, que antigamente era melhor, pra trazer Hello Kitty de volta, pra trazer Ben 10 de volta e tal. E aí agora o brinde desse mês é mais almofadas da Pixar, mas agora do Relâmpago Marquinhos, da Dory, do Buzz e do Mike. Mas, ao menos dessa vez, eles colocaram um chaveiro, né? Então não é só mais uma almofada sem graça, é um chaveiro. E assim, a gente tá seguindo os brindes dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos,
o brinde passado eles botaram junto de Soul, eu não lembro exatamente, porque eu não moro nos Estados Unidos, se eu morasse eu teria informação sobre isso, mas eles já venderam esses brindes da Pixar, né, do Marquinhos, da Dory e tal, tudo nos Estados Unidos. Então eu já tava prevendo que eles vinham pra cá também. E assim, é uma evolução em comparação ao brinde de Soul, porque pelo menos é um chaveiro, mas mostra que ou o McDonald's ou a Disney não tá muito afim de gastar muito dinheiro. E eu não consigo culpar eles, porque a gente tá no meio da pandemia, tá num momento incerto, que eles não podem estar gastando, sei lá, com plástico que pode ser necessário em outras áreas da saúde, por exemplo. E eles não querem gastar esse dinheiro com plástico, tanto por ser caro como por ser necessário, ou por ser necessário tá em falta, então eles não podem usar esse plástico para fazer brinquedo melhor. Tanto é que assim, quando eu vi os brindes de Soul, eu fiquei pensando em como fazer brindes melhores, né? O brinde que eu realmente gostei de Soul era um que era o Joe humano de um lado, você virava e era a alma dele do outro lado. Então, massa, ok. Mas assim, por exemplo, para 22 ou para os bebês alma, eu pensei no boneco de plástico transparente, né? Com glitter dentro, ou com confetes brilhantes dentro, com as cores que eles deram para as almas, né? Aquela paleta de azul, verde piscina e tal. E depois eu pensei, mas seria muito caro de fazer. É muito mais fácil fazer as almofadas, é muito mais barato fazer as almofadas, que inclusive eu não posso provar, mas eu acho que eles fizeram isso pra, tipo, cada McDonald's local contratar gente local pra fazer esse negócio, pra ficar mais barato ainda. Porque não é difícil o McDonald's chegar numa empresa Takes Two daqui, de Fortaleza, e mandar eles fazer esses brindes. Eles mandam todos os moldes, mandam todos os arquivos que precisam, todas as instruções, eles só vão e fazem. Não é muito difícil. Assim, do ponto de vista do consumidor comum, não é muito difícil eles fazerem. Do ponto de vista empresarial, eu não sei, eu não conheço o meio, mas assim, virtualmente é mais fácil do que fazer um monte de boneco de vinil ou de plástico, né? E você pode ver isso também como sendo grandes corporações sendo pão dura. Você pode. Mas às vezes eu acho que falta a gente pensar mais no caso, na situação, do que simplesmente pular para conclusões, sabe? Mas aí você pode pensar, por que eu vou me preocupar com isso? É só brinquedo de fast food. Mas também é um aspecto da cultura, é um aspecto da economia do país, do mundo, de certa forma. Então é uma coisa que merece um pouco de atenção, sabe? É um pouco que merece um pouco assim pensar por que aquilo é do jeito que é. Às vezes é incompetência de algum executivo, sim. Às vezes é pandurismo da empresa como um todo, sim. Às vezes é tudo isso ao mesmo tempo, sim. E assim, eu não sei por que diabos eles fizeram esse brinde 2 vezes seguidas, mas isso não é novidade para o McDonald's. Eu tenho aqui uma lista, eu vou deixar nos comentários depois, na descrição, sei lá, uma lista do The Recipe, um site de culinária com os 15 piores brinquedos do McDonald's e os 10 melhores, né? Alguns deles eu entendo aqui. Tem um kit de fitness do Michael Jordan, que é basicamente a foto dele estampada no frisbee, o símbolo e um cronômetro de 30 segundos que às vezes não funciona, o símbolo dele em bola de basquete, futebol americano e de futebol que morrem rápido, são bolas que, sabe, perdem o ar rápido, e uma corda de pular que eu acho que não funcionaria para um hobbit, né? Que dirá para uma criança. Temos aqui, cara, olha isso. Se você acha que o brinde de Soul foi preguiçoso, nos anos 80 eles eram posters do ET. E assim, são posters bonitos, né? São posters muito bem feitos. Se você me disser que foi o cara que fez o
os posters mesmo, o Drew Struzan, eu vou acreditar, porque é muito estilo dele. Mas, sabe, você é uma criança e vai pro McDonald's, você espera o brinquedo, não um pôster. Ou uma pasta e escova de dente. Né? Teve mais de uma vez que o McDonald's deu pasta e escova de dente como brinde do McLanche feliz. Aí teve esses brindes do Muppet Babies que eu adoraria ter, que eles, cada um em um veículo diferente, e que dava pra você ligar eles e fazer um trenzinho. A máscara de papelão do McDonald's, tem luva de plástico que é do Ronald McDonald's, que é uma desgraça. Aí tem uns brindes muito bons, como esse que é as comidas do McDonald's que se transformam em dinossauros. Eu tô vendo aqui agora, tô querendo um desse, é muito legal. Tem alguns brindes que servem mais para exposição do que para brincar mesmo, tipo os discos de rock dos Mighty Ducks, dos Super Patos, né, que eu não sei se serve para jogar hockey mesmo, o corpo deles, mas tem um boneco em cima. Então se você for tentar jogar hockey, vai quebrar o boneco logo. Mas é bem feito, é um boneco bem feito. Sabe, eu teria isso só para deixar à disposição, porque é muito bem feito, é muito bonito. Tem esse do Tiny Toons que vira de cabeça para baixo, aí tem outro boneco, vira outro carro, que eu achei muito legal também. Tem esse da Nickelodeon, que eu não sei por que diabos tá nos piores, porque é sensacional, né? É uma pistola de aplausos, uma pistola d'água, um microfone e um Zeppelin, que é basicamente uma dedonha. Tem 2 roletas nele, nelas você joga a dedonha, né? Ele dá uma letra e dá um tema. É muito bom esse brinde, porque ele basicamente serve para emular os game shows que a Nickelodeon fazia naquela época, né? Só que sem o slime, né? O slime é substituído pela pistola d'água. E aí, tipo, ele dá um monte de regra e tal pra fazer o jogo. Se alguém acerta, usa a pistola de aplauso. Se alguém erra, usa a pistola d'água. O microfone tem uma mola dentro que você fala no microfone e ele distorce a tua voz. Ele distorce a tua voz sem usar pilha, sem usar bateria, sem usar nada eletrônico. Isso é fantástico, porque um cara fez um unboxing desses negócios e ele usou e funcionou 20 anos depois. 20 anos? Não tem a data aqui, mas 20 anos depois, mais ou menos, o negócio ainda funciona da mesma forma que funcionava quando você abria naquela época. Isso é fantástico, isso é um bom design de brinquedo, sabe? É um design durável. E assim, claro, se você tiver os brindes separados é sem graça, mas só funciona se você tiver todos eles e tiver as regras lá do jogo que ele dá. Que ele inclusive dá as regras de uma forma muito divertida, do jeito que a Nickelodeon era nos anos 90. Sabe? Eu tenho saudade da Nickelodeon. Tem esses brindes Power Rangers também que são fantásticos, né? Esse do acampamento McDonald's eu cheguei até alguns. Então assim, não é de hoje que o McDonald's às vezes tenta economizar, mas antigamente eles economizavam, mas tentavam compensar de alguma coisa, de alguma forma. Por exemplo, tem essa série de veículos aéreos deles, né, avião, helicóptero, que é meio sem graça, né, porque eles são basicamente de uma única cor, mas a caixinha, você pode desmontar a caixinha para fazer um aeroporto. Claro, o plástico do brinquedo era muito fraco. Eu tô vendo aqui o bicho tá se desmontando. Mas eles tentavam compensar de alguma forma, entende? É isso que eu acho legal. É isso que eu acho muito legal. Que eles fizeram às vezes. Claro, e aí tem essa droga do iPod do American Idol que só toca música tema. Mas tinha esse kit de jardinagem que não servia pra nada, porque ele era muito pequeno. Cara, então assim, os brindes do McDonald's nem sempre foram perfeitos. Ele sempre teve bons e maus brindes, dependendo do período. Às vezes eles não tinham dinheiro para fazer um brinquedo bom, e às vezes eles tinham, porque era parceria com a Disney ou com a Nickelodeon, com alguma outra empresa grande, querendo divulgar o filme. Cara, os brindes de Hércules vinham 2 brinquedos por lanche. Eles estavam querendo realmente divulgar o filme, e eram brinquedos bons, são brinquedos bonitos, são brinquedos assim divertidos, pelo que dá pra ver aqui, porque eu não sei porque eu não tenho eles, mas eu adoraria ter, sabe? Porque
Eu não tenho um boneco da Megara. Eu quero o boneco da Megara. Mas, por exemplo, a Megara vem junto do Pégaso, né? Inclusive o Pégaso passando aí no avião. Ei! A Megara vem junto do Pégaso, né? Que é referente a uma cena do filme. O Zeus está soltando raios e ele vem com o Titã. De novo, referência à cena do filme. O Hércules com uma espada e um escudo contra a Hidra, cena do filme. O Fio e o Centauro. Quase chega a ser uma cena do filme, mas sabe? Tentou. Então, às vezes a gente reclama demais. Esse é o ponto que eu queria chegar. Às vezes a gente reclama demais. Às vezes a gente abre a Netflix ou abre a Disney e diz: não tem nada pra assistir lá. Eu fico, meu amigo, qual é o seu problema? Tipo, dependendo do tipo de coisa que você assiste, tem coisa lá pra você, sabe? A Netflix é bem mais circular, né? Eles fazem um rodízio assim maior. Mas, cara, eu lembro quando anunciaram o Disney Plus, tinha um comentário de gringo falando: eu acho que eu vou esperar assinar quando tiver mais coisa. Eu fiquei, mano, todos os filmes da Disney, todos os filmes da Pixar, todos os filmes de Star Wars, todos os filmes da Marvel, mais alguns live action, todos os live action da Disney, ou pelo menos boa parte deles, porque eu acho que seria impossível colocar todos os live action da Disney no primeiro dia. Mais série animada, mais série live action. O que mais você quer? Sabe? Às vezes eu acho que a nossa cultura ficou exigente demais nesse sentido. Você deve exigir demais de qualidade? Sim, absolutamente. Mas você deve tecer seus comentários, deve ter seus pensamentos com mais base, não simplesmente agir na base do eu não gostei, sabe? Por que você não gostou de WandaVision? Não sei, eu não gostei. Não, mas por que? Vamos conversar? Não, é ruim, sabe? Tece teus comentários, pensa um pouco, pelo amor de Deus, pensem. Não é só entretenimento, é cultura, é parte das nossas vidas. Hoje está muito mais presente do que nunca esteve antes. E é uma coisa importante, é uma coisa que eles usam pra te passar ideias, pra te passar conceitos. E às vezes você vai ir de encontro a esses conceitos, essas ideias. Você tem que saber por quê. Porque é isso que vai te tornar um ser humano único. Sabe? É por isso. É a sua identidade que está em jogo também. Não é simplesmente gostei porque sim ou não gostei porque sim. Não. Disserta, argumenta. Tenha argumentos, tenha base. Os brindes do McDonald's estão muito ruins. Por quê? Você é o público-alvo desses brinquedos? Você está falando isso do ponto de vista de um colecionador que quer engordar a coleção e colocar mais um boneco na estante? Ou como um pai que tenta ver, meu filho vai gostar desse brinquedo, é saudável para ele, é seguro para ele, sabe? Você tem que tentar pensar nesse sentido, tentar pensar por outros ângulos também. Exercitar essa cabeça, sabe? E assim, às vezes você pode pensar, mas eu não tenho capacidade para falar sobre arte e tal, mas é tudo uma questão de costume. Arte, criatividade é como músculo. Alguns têm um dom, têm uma predisposição genética, sim, mas não adianta você ter uma predisposição genética sem exercício. Você tem que exercitar aquilo. Você tem que conversar sobre aquilo com pessoas diferentes. Quando eu faço um filme, quando eu faço uma resenha de um filme, de uma série, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou naqueles críticos, naqueles influenciadores que eu confio, ou que eu pelo menos consigo ver que não, eles conseguem eles conseguem ter boas bases para os seus argumentos, mesmo que eu não concorde com eles, tipo o Animete. Eu discordo dele, da resenha de A Lenda de Oz, mas eu respeito, eu consigo ver por que ele acha daquele jeito. Eu só vejo diferente, sabe? É isso que torna a gente diferente. Outra coisa também é que ele é bem sucedido e eu não, mas enfim. Então é basicamente isso. Eu acho que todo esse excesso de cultura, esse excesso de mídia e essa facilidade de ter essa cultura e essa mídia
seja ela que for, seja ela educacional ou seja ela de entretenimento mesmo. Eu acho que isso tudo deixou a gente muito, muito mimado. E a gente devia tomar muito cuidado com isso. A gente devia ser mais crítico mesmo. E talvez até mudar nossos hábitos, né? Usar menos a internet, né? Eu tenho tentado fazer isso esses dias porque cada vez que eu abro a internet é uma raiva diferente que eu passo, é uma dor de cabeça diferente. Eu fico tipo, meu Deus, vocês ainda estão discutindo sobre isso, que ódio! Vamos falar de outra coisa. Que raiva, sabe? Isso não é só no Twitter, isso é em todo canto, é Instagram, é no Facebook, cara, tem roda de amigo, assim, na vida real. Claro, isso também pode ser o fato de eu ser introvertido e me cansar muito fácil em interação com gente, mas eu acho que esse excesso tem feito muita coisa. Eu acho que também é um dos motivos que eu vou atrás de filme fora da curva, eu vou atrás de Strings, eu vou atrás de A Princesa e o Pirata, eu vou atrás de... Sabe, esses filmes que ninguém tá comentando, esses filmes que passam pelo radar de todo mundo, porque todo mundo só tá se importando com a próxima série da Marvel pra depois esquecer na semana seguinte. Sabe? Eu não quero viver num mundo que cultura é uma coisa tão descartável assim. Eu tenho medo. Eu entendo que assim, modas vêm e vão, né? Sempre o que é mais novo vai ser mais valorizado, porque é aquilo que os caras estão investindo mais. E assim, eu entendo tudo isso, mas... Eu acho que falta bom senso geral, né? E talvez começar da gente. Eu já comecei a fazer minha parte. Nesse sentido. Eu trato arte muito mais como ciência do que arte mesmo. Eu elaboro teorias, eu busco segundas opiniões, terceiras opiniões, quartas opiniões de gente diferente. Eu faço um júri mesmo, né? Mas... eu acho que é isso que eu tinha pra hoje. Eu acho que ficou bem melhor do que a versão que eu fiz morrendo de sono, sabe? E pulando de assunto em assunto, balbuciando sem lógica. Então, basicamente isso. Eu espero que tenha feito algum sentido pra vocês. Eu espero que tenha dado alguma comida pra vocês estarem ruminando. Ou se o que eu falei aqui foi tudo básico, que seja pelo menos um básico que faça você pensar, que faça você começar a matutar por si mesmo, né? E de novo, eu quero ouvir a tua opinião também. Se você quiser deixar nos comentários alguma coisa, se você quiser mandar uma mensagem no Anchor, eu vou ouvir, né? Se eu achar relevante o suficiente, eu vou postar no podcast. Eu posso até comentar em cima do seu comentário. Mas é isso. Eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Review Time no Kapan Comenta. E eu espero ver vocês na próxima. E se cuidem, tomem conta de vocês. Da saúde mental de vocês, é importante. E bebam água. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.